Jai, Hare Krishna. Estamos novamente aqui para mais uma aula do nosso Néctar da Instrução, o Padeshamrita, de Srila Rupa Goswami. Então vamos iniciar essa aula cantando um pouco para os Goswamis de Vrindavana. Um deles é Rupa Goswami. Nana Shastra Vicharanaika Nipuno Sadharma Sanstapako Lokana Hitakarino Tribhuvane Manyo Sharanyakaro Radha Krishna Padaravinda Bhajanam Nandena Mataliko Vanderu Pasanatano Ragujago Sri Jiva Gopalako Vanderu Pasanatano Ragujago Sri Jiva Gopalako Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Então, todas as glórias de Srila Prabhupada. Na aula passada, a gente estava estudando o verso do Padeshamrita, o verso 1. Nesse verso 1, ele é Vacho Vegam Manasa Krodha Vegam Jihva Vegam Udara Pasta Vegam Etam Vegam Jo Vishaheta Dira Sarvam Aprimam Pritivim Sasishati. Ele diz que qualquer pessoa que seja capaz de controlar o desejo de falar, os impulsos da língua, do estômago, dos órgãos genitais, ele é capaz de fazer discípulos no mundo inteiro. Então, Prabhupada, nas primeiras páginas do significado, ele está explicando o controle da língua, o controle da fala, né? E agora, na aula passada, a gente estava explicando os impulsos da língua, o desejo de comer alimentos deliciosos, de encher nossa barriga, de comer até cair no chão. Então isso não é bom para a vida espiritual, não. A gente tem que controlar isso aí. A gente não pode comer qualquer coisa, em qualquer lugar, de qualquer maneira. A gente tem que controlar esses impulsos da língua e do estômago. A gente também não pode comer quantidades excessivas de praçada e engordar demais, ter muito sono, ficar muito lento, preguiçoso. Isso também não é bom. Isso atrapalha a nossa vida espiritual. Então, isso foi discutido na aula passada. Nessa aula, Prabhupada agora vai partir para outra parte desse verso. Essa parte anterior, o Darapasta Vegam, que é o controle, os impulsos do estômago e dos órgãos genitais. Então, Prabhupada agora vai falar sobre como controlar os órgãos genitais. Vamos ler. Essa página é a página 16 do Néctar da Instrução de Srila Rupa Goswami. Né? Então, vamos lá. De forma semelhante, os impulsos dos órgãos genitais, o desejo sexual, podem ser controlados quando não são usados desnecessariamente. Os órgãos genitais devem ser usados para gerar uma criança consciente de Krishna. Caso contrário, não devem ser usados. O movimento da consciência de Krishna estimula o casamento, não para a satisfação dos órgãos genitais, mas para a produção de filhos conscientes de Krishna. Quando as crianças crescem um pouco, elas são mandadas para nossas escolas Gurukula, onde são colocadas para que possam se tornar devotos plenamente conscientes de Krishna. São
necessárias muitas de tais crianças conscientes de Krishna, de modo que uma pessoa capaz de produzir uma prole consciente de Krishna tem permissão de utilizar seus órgãos genitais. Então, aqui a gente pode ver que na sociedade materialista, na sociedade sem consciência de Deus, na sociedade sem consciência de Krishna, onde as pessoas estão procurando satisfazer os seus sentidos, elas usam seus órgãos genitais como brinquedo, né? Tem até lojas para você estimular os órgãos genitais, né? E existe todo até um comércio, um parque, um shopping só de parafernálias para estimular os órgãos genitais. Mas isso não é bom para a vida espiritual, né? Porque quanto mais você gratifica seus sentidos, mais você se identifica com o corpo. E a gratificação dos sentidos, ela é viciosa. Você se vicia em gratificar os sentidos. A sua mente não encontra paz enquanto você não estiver gratificando os seus sentidos. Então, qualquer prática espiritual, religiosa, ela vai restringir esse gozo dos sentidos, né? Então, aqui Prabhupada especialmente está falando do gozo do sentido da vida sexual. A vida sexual, ela tem consequências, né? Você, como todas as nossas atividades, tem consequências. E a vida sexual, a consequência é gerar filhos. Quando a vida sexual é feita para gerar filhos conscientes de Deus, quando o sexo não é utilizado como um brinquedinho, né? Uma televisão, um carro, um aviãozinho, não é brinquedinho, né? Vida sexual não é brinquedinho. Vida sexual é uma coisa muito séria, ela gera uma consequência para a sociedade. Porque os filhos produzidos de uma vida sexual irrestrita, ilícita, né, vão ser pessoas desorientadas na sociedade. Eles não vão receber o devido amor de seus pais, porque eles são filhos indesejados. Eles não foram produzidos conscientemente. Eles surgiram de um erro na tabela, de um anticoncepcional mal tomado, uma pílula estragada, né, uma bebida a mais, né, uma loucura a mais. Então, esses filhos que vêm da loucura, da bebida, da intoxicação, da ignorância, não vão ser conscientes de Deus e, consequentemente, eles vão ser uma perturbação para a sociedade. É o que nós estamos vendo, né? Eu sou professor de escola pública e posso ver que muitos dos meus alunos, eles não recebem o devido amor de seus pais. Pelo contrário, eles são rejeitados, maltratados, abusados sexualmente e abusados de diversas maneiras. Então, essa aí é a restrição que não só para a sua vida pessoal, espiritual, mas para toda a sociedade. O sexo não é brinquedo, não é brincadeira. Sexo não é carrinho, sexo não é pipa, não é papagaio, não é para empinar, nada disso. Sexo é feito para gerar uma prole consciente de Deus, para que a sociedade possa viver pacificamente. Ok? É isso que o Prabhupada está falando aqui. Quem quer ter vida sexual, ótimo, tenha muito sexo e faça muitas crianças conscientes de Deus. Mas se você não pode fazer seu filho ser consciente de Deus, então não faça sexo nenhum. Porque senão vai gerar filhos indesejados e vão ser uma perturbação para a sociedade. Vamos continuar. Quando a pessoa adquire bastante experiência dos métodos de controle da consciência de Krishna, ela pode se habilitar para ser um mestre espiritual genuíno. Aí, Prabhupada agora está falando qual é a habilidade que uma pessoa tem que ter para ser um mestre espiritual. Ela tem que ter experiência no controle de seus sentidos. Um mestre espiritual não pode ser levado pelos desejos da mente,
da fala, dos órgãos genitais, ser dominado pela ira. Não, isso não é o mestre espiritual, certo? Então, o mestre espiritual verdadeiro é aquele que tem experiência, né? Sua qualificação, experiência no controle de sua mente, dos sentidos e dos órgãos genitais, né? Da ira, da língua, né? Do estômago, da chovegando, da fala, né? Isso é um mestre espiritual fidedigno. Vamos continuar aqui nossa leitura. Em sua explicação Anuvriti ao Upadeshamrita, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur escreve que nossa identificação material cria 3 classes de desejo. O desejo de falar, o desejo ou exigências da mente e as exigências do corpo. Quando uma entidade viva cai vítima dessas 3 classes de desejos, sua vida se torna pouco auspiciosa. Pouco auspiciosa. Uma pessoa que treina a resistência a essas exigências ou impulsos chama-se tapassuí, ou aquele que pratica austeridade. Com tal tapácia, pode-se superar a opressão imposta pela exigência material, energia material. A potência externa da Suprema Personalidade de Deus. Então, essa energia material, Maya, nós chamamos Maya, aquilo que não é, ela é uma potência do Senhor Supremo que nos ilude nesse mundo material. Então, nesse mundo material, nós sofremos uma pressão, uma força muito grande que não nos deixa sair do mundo material. O que é que nos prende a esse mundo material? É Maya, a ilusão material. Ela nos prende. Essa ilusão não permite que nós possamos entrar no mundo de bem-aventurança, conhecimento e eternidade. O mundo espiritual. Não permite. Ela nos força a permanecer nesse mundo material. Nascimento após nascimento. Enfrentando velhice, doença, morte, consecutivamente, ciclicamente, nascimento após nascimento. Então, Bhaktisiddhanta é o mestre espiritual de Prabhupada. E ele escreveu um comentário Anuvasya para o Upadeshamrita. Assim como Prabhupada fez um comentário dele nesse livro, Upadeshamrita, Bhaktisiddhanta também fez. Aí Prabhupada está citando o seu mestre espiritual, Bhaktisiddhanta. E Bhaktisiddhanta fala que a existência material, né, se resume em 3 tipos de apego. O desejo de falar, né, as exigências do nosso corpo, né, e as exigências de nossa mente. 3. A exigência do corpo, a exigência da mente e a exigência de falar, e o desejo de falar. Né? Então, o desejo de falar é o desejo de se comunicar. Aí a gente vê. Todo mundo quer se comunicar, todo mundo quer falar. As pessoas querem, não falam às vezes com a boca, mas falam com o celular. Né? Elas querem mandar mensagens, querem mandar vídeos, mandar suas fotos, e todo mundo quer se comunicar. Isso é o desejo de falar, o desejo de se relacionar, de se socializar, de interagir com diferentes grupos sociais ou redes. Isso aí, mesmo que a pessoa esteja sozinha, no apartamento, fechadinha, dentro de sua casa, de seu quarto, mas ela está lá no celular e está mandando suas mensagens, está recebendo mensagens, desejo de falar. Né? As exigências da mente é que nós queremos um xodó, alguém que nos ame, alguém que nos queira, alguém que vai me compreender. Essa exigência da mente. A mente, ela tem
dois aspectos principais. O sentir, sentimentos, tudo é na mente. Raiva, ódio, inveja, qualquer sentimento. Amizade, tudo isso é na mente. Então a mente exige, eu preciso de uma amizade, eu preciso de um amor, eu preciso disso, daquilo outro, de inveja. E o outro é pensar. A mente quer pensar. A mente, ela quer o tempo todo pensar. Penso, logo existo, já dizia um filósofo, né? Penso, logo existo. Então, essa exigência da mente, né? Ela é tão forte e prende a gente aqui, porque a gente está sempre pensando, especulando, procurando outras coisas, correndo atrás de outras coisas. A grama do vizinho é mais verde, né? A exigência da mente. A grama é a mesma. A mente procura uma coisa para procurar a grama do vizinho. Muito bem. E as exigências do corpo. Eu quero dormir, eu quero comer, eu quero ir no banheiro. Assim, o corpo está sempre exigindo. Tem momento. Ai, está doendo a minha cabeça. Ai, está doendo o meu estômago. Exigências do corpo. Estou precisando de água, estou precisando de verdura, sei lá, tanta coisa o corpo exige. Então, essas três exigências, se você consegue controlar essas três exigências, do falar, da mente, do corpo, você se torna um tapassuí. Você consegue ser uma pessoa que pratica austeridade. Muito bem. E quem faz isso vai superar a pressão de Maia. Ou seja, poderá sair desse mundo material. Poderá vencer Maia. Muito bem. Então, vamos parar por aqui. Próxima aula, nós leremos ainda, né, nessa página 16, né, o segundo parágrafo. Vamos falar um pouco do falar. Vamos nos aprofundar mais nesse como controlar a fala, a comunicação, né? Isso é muito importante. Comunicação não violenta, está em moda. Vamos lá. Próxima aula. Muito obrigado. Hare Krishna. Shila Prabhupada, Shila Rupa Goswami aqui. Jai.